Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, estou com saudade de vocês. Hoje vamos dar início a mais um conteúdo, a mais um assunto do nosso livro de matemática. Vamos falar hoje sobre subtração de números inteiros. No livro de vocês é o capítulo 6, a unidade 2. Peguem todos os seus materiais e vamos assistir a essa aula comigo. Beijos! Hoje a gente vai falar sobre subtração de números inteiros. Mas antes, a gente vai recordar o que a gente aprendeu nas nossas aulas anteriores dentro de classe. Vocês lembram que a gente aprendeu como somar números inteiros? Para somar números inteiros, a gente tem dois casos. O primeiro caso é quando a gente tem dois números que têm o mesmo sinal. Quando acontece isso, a gente vai somar os módulos desses números e repetir o sinal deles. Show? Pronto. O segundo caso é quando a gente tem dois números com sinais diferentes. Quando isso acontecer, a gente vai tirar a diferença entre os módulos e pegar o sinal, utilizar o sinal daquele que está mais distante da origem. Tá bom? A gente precisa ter noção disso, relembrar isso, para poder fazer a subtração de números inteiros. A gente precisa também relembrar o que é o oposto de um número e o que é o módulo de um número. O módulo de um número é a distância dele até a origem. Lembram, não é? E o oposto de um número é aquele que está à mesma distância dele na origem. Ou seja, qual é o oposto de menos 6? Qual é o número que na reta numérica tem a mesma distância de menos 6? O mais 6. Então, sempre, no método prático, sempre o oposto de um número vai ser ele em valor absoluto com o valor trocado. Ou seja, vai ser ele com sinal oposto. Tudo bem? Relembrando isso, a gente agora pode começar a falar sobre subtração de números inteiros. Por definição, subtrair dois números inteiros é o mesmo que somar o primeiro com o oposto do segundo. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar a subtração em uma soma. Ah, mas como eu vou fazer isso? Vamos ver agora. Trouxe 3 exemplos com vocês. Menos 15 menos 9. De acordo com a definição, o que é que a gente vai fazer? Somar o primeiro, que é menos 15, então a gente vai repetir, menos 15, somado com o oposto do segundo. O segundo aqui é menos 9. Qual o oposto de menos 9? Qual o número que está à mesma distância de menos 9 até a origem? 9 positivo. Então, eu vou ter agora uma soma. Uma soma que se enquadra no caso 2 que eu acabei de falar. A gente tem uma soma em que os dois números têm sinais diferentes. A gente vai fazer o quê? Tirar a diferença entre o módulo desses dois números. Qual o módulo de menos 15? 15, não é? Qual o módulo de mais 9? 9. Qual a diferença entre 15 e 9? 6. 6 unidades de diferença. Agora resta a gente saber qual sinal vai acompanhar o 6, se é positivo ou negativo. De acordo com a soma de números com sinais trocados, o sinal que acompanha o resultado é daquele em que o número está mais distante da origem, entre menos 15 e 9. Qual o número está mais distante? Eu não estou dizendo quem é maior e quem é menor. Eu estou falando de distâncias. E como a gente já falou, debateu dentro de sala de aula, distância sempre é positiva. Então, a gente vai ver aquele valor absoluto que está mais distante da origem, que é o 0. O menos 15, desculpa, ou o mais 9? O menos 15, não é? Então, eu vou utilizar o sinal de menos.
Então, quando eu fizer essa subtração, eu vou encontrar como resultado menos 6. No nosso segundo exemplo, eu tenho mais 12 menos menos 8. Utilizando de novo a definição, o que a gente vai fazer? Somar o primeiro, que nesse caso é mais 12, mais o oposto do segundo. Qual o oposto de menos 8? 8. Então, a gente vai ter agora uma soma em que todos os números têm o mesmo sinal. Nesse caso, sinal positivo. Então, a gente vai somar os dois números e repetir o sinal. 12 mais 8, 20. O sinal será positivo porque tem sinais iguais. No nosso terceiro exemplo, mais 14 menos mais 21. A gente vai repetir o primeiro, né? Que é o que a gente vai somar. Mais 14 mais o oposto de 21. Qual o oposto de 21 positivo? 21 negativo, não é? Então, é menos 21. Agora, a gente tem uma soma em que os dois números têm sinais opostos, têm sinais diferentes. O que a gente vai fazer? Tirar a diferença entre esses módulos. E qual a diferença entre 14 e 21, que são os módulos desses números? 7. Mas qual sinal a gente vai agregar ao 7? O sinal daquele que está mais distante da origem. Quem está mais distante da origem? O mais 14 ou o menos 21? Justamente, o menos 21. Então, a gente vai utilizar o sinal negativo. E isso é subtrair. Pegar o primeiro termo, e somar com o oposto do segundo termo. Tá bom? Nada melhor, né, do que agora a gente fazer uma atividade pra gente saber se realmente ficou claro o assunto que eu quis trazer pra vocês. A atividade para vocês fazerem aí é do caderno de atividades de vocês, a página 31 e 32, questões 47 a 49. São só 3 questões bem simples, mas que trabalham o assunto abordado aqui. Então, vocês podem treinar e perceber com quais dúvidas vocês ficaram ainda. E entrar em contato comigo para a gente resolver esse problema. Eu resolvi responder uma alternativa de cada questão para ficar mais fácil na hora de vocês forem responder, para vocês terem uma base de como responder as atividades, tá bom? A questão 1, ele pede para a gente calcular a diferença entre dois números. O número mais 8 e mais 12. Só que a gente já conversou... Ai, não. Gente, nada melhor do que fazer uma atividade para a gente saber se realmente ficou claro o que eu tentei passar para vocês, não é? Então, a atividade que eu venho propor aqui é do caderno de atividades de vocês, da página 31 e 32, questão 47 a 49. São 3 questões bem simples, que falam de subtração de números inteiros, tá bom? Eu resolvi responder um item de cada questão para vocês se basearem e terem como modelo para responder os outros itens. A questão 47 pede para a gente calcular a diferença entre dois números. O item A, esses números é o mais 8 e mais 12. Então, se ele quer a diferença, é uma subtração. Então, a gente vai ter mais 8 menos mais 12. Só que a gente acabou de ver que quando a gente quer subtrair dois números, uma maneira prática da gente fazer isso é o quê? É transformá-los em uma soma. Porque com a soma, a gente já sabe como resolver, não é? Então, ó, aqui a gente vai transformar em uma soma. Como? Repete-se o primeiro membro, que é mais 8,
mais o oposto do segundo membro. Quem é o oposto de mais 12? Menos 12. Agora eu tenho algo conhecido, uma soma em que os dois números têm sinais contrários. Então, dois números com sinais opostos. O que é que a gente pode fazer? A gente subtrai o valor absoluto desses números, ou seja, que valor absoluto é esse, Thaís? A gente vai subtrair 12 menos 8. Quanto é 12 menos 8? 4. E vai utilizar o sinal daquele que está mais distante da origem. Em termos de distância, quem está mais distante da origem? O mais 8 ou o menos 12? Se a gente fosse desenhar a reta numérica aqui, a gente teria que, em questão de distância, o menos 12 está mais longe. Então, a gente vai utilizar o sinal negativo. Entenderam? Todos os itens serão respondidos por esse processo. A gente transforma em uma soma e resolve. A questão 48, ela pede para a gente calcular a distância entre esses pontos. Entre o ponto menos 4 e o menos 2. Só que a gente já conversou em sala de aula e falou que distância vai ser positiva, não é? Quando a gente fala que a distância é positiva, o livro diz assim: para encontrar a distância entre dois números inteiros da reta, deve-se obter o módulo da diferença entre eles. Quando a gente fala módulo, é porque a gente vai ter os números positivos. Então, a gente vai calcular a diferença entre esses números e depois tirar o módulo. Qual a diferença entre menos 4 menos 2? Novamente, a gente vai transformar em uma soma. Então, vai ficar menos 4 mais... Qual o oposto de menos 2? 2. Novamente, a gente tem aqui uma soma em que os números têm sinais diferentes. Então, a gente vai subtrair o valor absoluto deles, que é 4 e 2. 4 menos 2, 2. E repetir o sinal daquele que, em distância, está mais distante da origem, tá bom? Entre menos 4 e 2. Quem está mais distante? O menos 4. Então, a gente vai utilizar o sinal do menos 4. Então, a gente vai ter menos 2. Só que ele pede o módulo da diferença. Essa é a diferença. Se a gente quiser saber o módulo da diferença, vai ser a barrinha, que significa módulo. Módulo de menos 2 é igual. O módulo de um número é sempre ele mesmo positivo. Então, o módulo de menos 2 é 2 positivos. Então, a resposta seria mais 2, tá bom? Esse é o processo para todos os itens. A questão 49 do livro de vocês, ela diz assim: os termômetros de uma cidade marcam menos 2 graus Celsius, mas, de acordo com o Instituto de Meteorologia, a temperatura mínima atingirá 3 graus a menos. Calcule a temperatura mínima prevista. Se antes eram menos 2 graus, não era menos 2 graus, e ele quer saber a diferença, a gente vai calcular uma subtração, sendo que de menos 2 desceu mais 3, ou seja, desceu 3 graus. Então, a gente vai subtrair menos 2, menos 3. Novamente, a gente pode transformar em uma soma. A gente pode escrever menos 2 somado com menos 3, não é? Quando a gente tem
Menos 2 e somado com menos 3. São dois números com o mesmo sinal. Soma os valores. 2 mais 3, 5, não é? E repete o sinal, já que os sinais são iguais, ó. Então, menos 5. A nova temperatura mínima será menos 5. Mulher, não era pra não ter respondido, não. É, tu conta, não? De nada, não dá pra falar, não.